Renato Gaúcho apresenta A Força do Amor. Olha, eu era um moleque, não devia ter mais do que 13 ou 14 anos, quando tive aquele sonho pela primeira vez. Era um sonho tão esquisito. Lembro que, nas imagens, eu estava indo embora para casa, só que no meio do caminho, eu passava por uma senhora sentada assim no meio-fio, segurando um bebezinho no colo. A velha aparentava ter uns 70 anos e tinha expressão tão estranha, mas tão esquisita, que chegava a dar medo. Aliás, uma coisa no seu rosto chamava a atenção. Ela tinha uma cicatriz assim bem feia. Assim que passei por ela, por essa senhora, no sonho, lembro que ela estendeu a mão e falou: "Menino, por favor, me arranja um prato de comida. Minha filha está com fome. Faz 3 dias que a gente não come nada." Lembro que eu falei que ia até minha casa, ver se tinha alguma coisa, e aí traria para ela. Só que assim que comecei a caminhar, dei uma viradinha para trás e vi que aquela senhora tinha levantado do meio-fio e estava vindo atrás de mim. Senti até um calafrio, porque era uma pessoa tão estranha. Tanto que entrei em casa e fiquei ali quietinho. Detalhe, só estava eu, não tinha mais ninguém. Não demorou muito, escutei aquelas palmas lá do portão. Isso tudo durante o sonho. Olhei pela fresta da cortina e vi que era aquela senhora segurando aquele neném assim nos braços. Me deu um arrepio. Até porque mesmo ela estando lá fora, no portão, eu escutei a sua voz como se ela estivesse bem ali do meu lado. Não adianta se esconder, menino. Tô vendo você aí na janela. Cadê o nosso prato de comida? De repente eu saí assim um pouco pensando em ir até a cozinha, ou quando escutei aquelas batidas na porta. E a voz da mulher: "Abre, menino. Eu tô com fome. Faz 3 dias que a minha filha não come nada. Abre, por favor. Abre essa porta." Eu fiquei ali quietinho, o corpo tremendo, apavorado. Cheguei a prender a respiração. Mas a mulher não ia embora. Continuava batendo na porta e pedindo para entrar. Ali eu acho que teria morrido, porque teria me dado um troço, mesmo dormindo, se eu não tivesse acordado daquele sonho. Na verdade, aquele pesadelo. Acordei suado, tremendo dos pés à cabeça, de tanto medo. Fiquei ali na cama, olhando para cada canto do quarto. A impressão que me dava era de que aquela mulher continuava ali. Isso me deixava ainda mais apavorado. O pior de tudo é que voltei a dormir, dali a algum tempo, e aquele maldito sonho teve uma continuação. No sonho, eu estava indo não sei onde e encontrava esta mesma mulher com aquele bebê assim no meio do caminho. E ela me olhava daquele jeito assim ameaçador. "Cadê meu prato de comida? Ei, menino, você não falou que ia buscar pra gente? Minha filha não come nada faz 3 dias. Eu não conseguia entender o motivo daquele sonho. Aquilo nunca tinha me acontecido. De eu sonhar, acordar, dali a pouco dormir de novo e o sonho ter uma continuação. Coisa mais estranha que já tinha me acontecido. O que me deixou ainda mais apavorado foi que aquele maldito sonho se tornou recorrente. Volta e meia, o sonho se repetia, a ponto de a imagem daquela mulher ficar gravada na minha cabeça. Eu morria de medo quando começava a chegar a hora de dormir. Tudo com aquela ideia de que podia voltar a sonhar, voltar a ter aquele pesadelo e aquela mulher aparecer de novo, sabe?
Eu passava o dia todo angustiado, juro. E quando dava 10h30 da noite, eu já começava a tremer, porque tinha certeza de que iria sonhar com aquela velha outra vez. Para se ter uma ideia, comecei a ter medo de dormir no escuro. Eu esperava meus pais dormirem, aí acendia a luz e ficava ali assustado, olhando para os cantos do quarto. O fato é que muito tempo se passou. Dali alguns meses, 2 ou 3 meses, algumas semanas, o sonho, assim como veio, o pesadelo, acabou sumindo também. Graças a Deus, chegou um dia que eu parei de sonhar com aquela mulher, só que o rosto dela ficou gravado na minha retina. Anos se passaram, eu cresci, e repito, nunca entendi o motivo, a razão de eu sonhar com aquela mulher. No sonho era uma senhora, velha, mas segundo ela mesma falava, era a mãe daquele bebê. Sabe, uma coisa assim, nada a ver, porque ela era muito velha, devia ter uns 70 anos, para ser mãe daquele nenê que era praticamente recém-nascido. Mesmo com o passar dos anos, eu continuei com aquele medo de dormir com a luz apagada. Vai entender, né? Assim que eu completei 27 anos, lembro que me chamaram para trabalhar no escritório de uma loja de autopeças. E foi ali naquela loja que eu acabei conhecendo a Larissa. A Larissa era a vendedora da loja. E o fato é que eu acabei me encantando por ela, assim que trocamos as primeiras palavras. Uma garota doce. Só que, como sempre, fui um cara assim, muito tímido, demorei para criar coragem e me aproximar. Para demonstrar o meu interesse, então, nem se fala. Até fiquei admirado quando ela falou que era solteira. Sim, porque por ser tão bonita, tão delicada, na minha cabeça, ela devia ter um monte de caras correndo atrás. Só que, para minha felicidade, ela falou que não. Que, inclusive, estava sozinha já fazia tempo. Eu também já não me envolvia seriamente com ninguém há muito tempo, alguns anos. O fato é que fomos nos aproximando, assim de maneira gradual. Volta e meia, eu a convidava para a gente almoçar juntos. Aproveitávamos para conversar. Ela me contou, por exemplo, já no começo, que morava com a mãe, que era filha única, que sua mãe era viúva, já fazia uns 10 anos, que nunca mais tinha se casado de novo, a mãe dela. Sempre que a gente conversava, eu a olhava, até porque era impossível não fazer isso, eu não conseguia evitar, a olhava de um modo assim, que eu tenho certeza, ela devia adivinhar o meu interesse. Tem coisas que a gente não consegue esconder. A cada dia que passava, eu me encantava mais e mais por essa menina. A melhor parte do meu dia era quando estava ali na loja e quando a via na minha frente. Não tinha mais dúvida. Eu estava apaixonado por ela. Lembro que uma sexta-feira fiquei esperando dar o horário de ela sair. Eu saía mais cedo, 6 horas da tarde. Ela trabalhava até às 7. E eu fiquei ali fazendo hora na rua, caminhando à toa ali por perto. E no fim, fiquei esperando por ela ali na esquina, quando as 7 horas se aproximaram. Lembro que ela ficou surpresa quando me viu. Tiago, ué, tá fazendo o que aqui ainda? Sabe o que é? Eu estava te esperando. Queria conversar com você. Você tem algum compromisso agora? Será que a gente pode tomar um suco ali na lanchonete? Olha, eu tinha posto na cabeça que seria naquele dia que eu ia abrir meu coração e falar tudo o que eu estava sentindo. Daquele dia não passava. Não podia passar. Mesmo que quebrasse a minha cara, que ela dissesse que não queria nada comigo, seria aquele dia que eu tomaria coragem e falaria dos meus sentimentos. Eu já não estava mais conseguindo guardar tudo aquilo para mim. Felizmente, ela topou. Ali perto tinha uma lanchonete bacana. O pessoal servia sucos naturais. Entramos, eu fiz o pedido
Eu mal consegui esconder o meu nervosismo, de tanto que eu tremia. Até ela notou. Chegou a dizer, numa certa altura, tá tudo bem, Tiago? Nossa, você tá tremendo? E o pior é que eu estava mesmo. Era o amor, a paixão que eu sentia por ela, que pulsava forte em mim, que me fazia estremecer. Lembro que eu olhei para ela e falei, Larissa, faz um tempo já que eu quero te dizer uma coisa e vai ter de ser hoje. Ela deu assim um sorrisinho, meio tímido. Sério? Bom, dependendo do que você for me dizer, se for o que eu estou pensando, eu também tenho alguma coisa para te falar. Ela disse aquelas palavras e eu fiquei meio desconcertado, me perguntando, será que ela quer me dizer isso que eu entendi? Bom, se fosse, só podia ser um sonho. Eu estava tão nervoso que a minha tremedeira começou a aumentar. E foi bem nesse momento que ela segurou a minha mão. E antes que eu dissesse qualquer coisa, ela se antecipou. Sabe que nos últimos tempos eu não consigo parar de pensar em você? Como assim? Como assim? Ué, quando a gente pensa muito em outra pessoa, você não sabe o significado? Bom, sabe, eu sei, só que você tá falando sério? É claro que eu tô falando sério. Pois olha, que bom você ter dito isso, porque eu acho que eu tô gostando de você, Larissa. Seu sorriso iluminou o seu rosto naquela hora. E foi ali que aconteceu o nosso primeiro beijo de amor. Sabe quando você sonha demais, milhares de vezes, encena uma coisa na cabeça assim e acaba acontecendo, se tornando realidade? Meu Deus, como que eu desejei aquele beijo. Desde a primeira vez que eu tinha visto, me encantei por ela. Eu sabia que um dia Deus colocaria uma pessoa especial na minha vida. Uma mulher maravilhosa para eu chamar de minha princesa. Na verdade, desde que trocamos o nosso primeiro beijo, que ela deixou bem claro que não era o tipo de mulher que se envolve com alguém só por se envolver. Ela queria coisa séria comigo. E o fato é que já começamos a namorar naquele mesmo dia. E não preciso nem dizer que a minha vida, ela tomou assim um rumo novo, completamente diferente. Até que quando completamos um mês de namoro, ela falou que queria me levar em casa para eu conhecer sua mãe e que depois também queria conhecer a minha família. Marcamos então de eu ir almoçar na casa dela no domingo. Conhecer o pessoal, principalmente a mãe. Eu não tinha carro na época, mas ela ficou de me encontrar no terminal. E o fato é que, quando chegamos à casa dela, eu naturalmente nervoso, imagine, eu conhecer a sua família. Sabe aquela apreensão que a gente fica? Tomara que todo mundo goste de mim, principalmente a mãe dela. Eu me deparei com uma situação que, sabe, achei até que estava ficando louco. A gente entrou e a Larissa já foi falando. Mãe, cadê a senhora mãe? A gente chegou, vem cá, conheci o Tiago. Sua mãe estava na cozinha, terminando de preparar o almoço. Dava para sentir ali da sala o cheirinho gostoso de comida. Mas quando essa senhora se aproximou de mim, quando ficamos frente a frente, eu senti as minhas pernas ficarem trêmulas. Porque era a mesma mulher daqueles meus pesadelos dos tempos de menino. Aquele rosto tinha me atormentado tanto que eu acabou ficando gravado na minha mente. Até a cicatriz no rosto a mãe dela tinha. Ou seja, não era só impressão, a mesma cicatriz. Eu estremeci dos pés à cabeça.
Era ela, a mulher dos meus pesadelos. Aquele sonho tinha se tornado recorrente. Eu vivia tendo o mesmo sonho. Vivia angustiado. Comecei a ter medo de dormir no escuro, porque sabia que aquela mulher ia aparecer dos meus sonhos à noite, assim que eu... Olha, sabe quando você quer dizer alguma coisa e não consegue? O fato é que o tempo tinha passado, eu cresci, me tornei um homem adulto, já estava com quase 30 anos, mas continuei tendo medo de dormir no escuro. E agora, depois de barbado, apaixonado pela menina mais maravilhosa do mundo, quando vou conhecer sua mãe, me deparo com aquela mulher, a mulher dos meus pesadelos. Como podia, meu Deus? Eu só podia estar ficando louco. Aquela senhora que tinha me atormentado tanto, que, repito, seu rosto tinha ficado gravado na minha retina. E mesmo já fazendo tanto tempo que não tinha mais aquele sonho, bastou olhar para o rosto dela para tudo vir à mente como um turbilhão. Ela me estendeu a mão para me cumprimentar, mas eu continuei paralisado. A Larissa, olhando para mim, até falou: "Tá tudo bem, Tiago? Não vai cumprimentar minha mãe?" Foi só nesse momento que eu acho que voltei à realidade. Fiquei todo sem jeito, naturalmente. Pedi desculpas, cumprimentei aquela senhora. Até um abraço eu lhe dei, mas por dentro só eu sei o estado em que me encontrava. Vamos convir. Devia ter uma explicação. Até que depois, durante o almoço, eu não consegui fazer outra coisa senão prestar atenção naquela mulher. Aí lembrava do sonho e não conseguia achar um motivo para aquilo. A Larissa, naturalmente, percebeu que eu estava esquisito, mas eu achei melhor não comentar nada com ela. Só eu sei como fiquei. Não havia engano. Juro pela minha própria vida que era a mesma pessoa. A mãe da minha namorada era aquela mulher que aparecia nos meus pesadelos, que tanto me atormentava. Até calafrios eu senti diante daquela mulher. Eu não tinha intenção nenhuma de contar para minha namorada. Só que, sabe, chegou uma hora que eu não consigo guardar só para mim. Precisei contar tudo, desde o começo. Os pesadelos dos meus tempos de criança, os traumas que ficaram inclusive, sabe, na minha memória, incluindo o medo de dormir com a luz apagada. Para se ter uma ideia, mesmo homem feito, eu só conseguia dormir ou com a televisão ligada ou uma luz. Não conseguia no escuro, ficava com medo, aquela sensação de que tinha alguma presença ali no quarto comigo. E quando contei para Larissa que a mulher dos meus pesadelos tinha o rosto da sua mãe, inclusive aquela cicatriz, ela ficou me olhando meio pensativa, até que, para minha surpresa, começou a rir. Ah, Tiago, você não quer que eu acredite numa história dessa, né? Larissa, não brinca com isso, pelo amor de Deus. Eu sei que é uma coisa louca, mas eu juro, é verdade. Eu vi mesmo que você ficou estranho quando eu conheci a minha mãe, mas, sei lá, isso não tem nada a ver. Eu esperava que ela me ajudasse a entender aquele mistério, porque devia ter alguma explicação. Mas ela, acho que nem acreditou muito quando eu contei. No fim, eu acabei até esquecendo, porque eu devia ter feito isso. Pedido que ela não comentasse nada com a mãe, até porque não queria que a mulher ficasse pensando alguma coisa ruim, ou que eu estivesse louco. Mas na primeira oportunidade, a gente ali, na casa dela, eu, ela e sua mãe,
De repente, minha namorada entrou no assunto. Contou para a mãe dela, na minha frente, tudo aquilo que eu tinha relatado. Da mulher que me aparecia em pesadelo, com a mesma cicatriz que ela tinha no rosto, segurando aquele bebê, me pedindo comida, dizendo que já fazia 3 dias que nenhuma das duas comia nada. Nem ela, nem o bebê, nem a filha. O fato é que a cada palavra da Larissa, a mãe dela me olhava com a expressão mais enigmática. Até que, quando acabou a história, minha namorada, de novo, acho que ela não estava levando o tom a sério, até riu, do mesmo jeito que tinha feito naquele outro dia, quando eu tinha contado a história. Só que a mãe dela continuou séria. Até que, do nada, ela levantou e, sem dizer uma palavra, entrou através do corredor. Nós ficamos ali, um olhando para a cara do outro, sem entender nada. Mas achamos esquisita a reação da mulher. Aí ela me levantou do sofá, me pegou pela mão e me levou no rastro da mãe para ver se estava tudo bem com ela. Pelo jeito, ela não tinha gostado nada daquele episódio, daquela história que eu tinha contado. Quem sabe até tivesse se sentido ofendida. Foi isso que eu pensei. O fato é que nos aproximamos da porta do quarto. E pela porta entreaberta, vimos que ela estava sentada assim, na beira da cama, olhando para o nada. A Larissa, meio assustada, perguntou: "Oi, mãe, tá tudo bem? A senhora ficou assim por causa dessa história que eu contei? Não tem nada a ver." Para o nosso espanto, do nada, a mulher começou a chorar copiosamente. E num fio de voz, falou uma coisa que, pelo que eu entendi, nem mesmo a Larissa sabia. Quando a gente vem embora para Curitiba, nós passamos até fome, filha. Eu cheguei a pedir comida, do jeito que você me contou que essa mulher do sonho do Tiago fazia. Você era um bebezinho ainda. E eu ia de porta em porta pedindo um prato de comida para a gente ter o que comer. Teu pai desempregado, a gente passando fome, frio. Eu fiquei escutando aquela mulher dizendo aquelas coisas. Repito, nem a Larissa sabia dessa passagem da sua vida. Naturalmente que não lembrava, né? Era um bebê. E aquela mulher, como se estivesse recordando, vivendo de novo aquela situação, me dizendo que aquilo tinha acontecido. Aquilo que eu via naquele sonho estava mesmo acontecendo. O que eu não paro de me perguntar, até hoje me pergunto, qual o motivo de tudo isso, desse mistério? Sonhei com uma coisa que aconteceu de verdade. Ela mesma nos contou que pedia comida quando a Larissa era só um bebê. Tinham passado fome quando vieram embora para Curitiba. Como que eu sonhei com uma coisa que, na verdade, estava acontecendo mesmo? E será que a Larissa era aquele bebezinho do sonho? Só pode. Mas por que no meu sonho sua mãe não estava mais jovem? Estava, aliás, com o mesmo rosto de agora. Por mais que tente, eu não consigo enxergar uma explicação. Por que é que tive aqueles pesadelos?
E porque era sempre o mesmo sonho. O rosto daquela mulher, que não é outro do que o rosto da mãe da minha namorada, me atormentou durante tanto tempo, me deixando até traumatizado. Até que muitos anos depois, descubro que aquela imagem era de ninguém menos do que a mãe da minha namorada. É o mesmo rosto, a mesma cicatriz, inclusive. Meu Deus, deve ter uma razão para isso tudo. Só que, repito, por mais que tenha tentado e perguntado e conversado com pessoas, eu, sinceramente, nunca descobri o motivo. Pelo jeito, não foi por acaso que a Larissa entrou na minha vida. Tenho certeza de que nossos caminhos já estavam cruzados, de algum modo. Só isso para explicar. Porque, sinceramente, não consigo encontrar outro motivo. Será que essa mulher que hoje chamo de meu amor é aquele bebezinho que aquela mulher segurava nos braços, me pedindo comida nos meus sonhos? E se for, me responda, meu Deus. Qual a razão disso tudo? Por que é que eu tinha aquele sonho durante tanto tempo? Aquele sonho aterrorizante? Por que eu sonhava com essa mulher? São coisas que até hoje eu não consigo entender. E talvez não entenda nunca. Mas vou continuar perguntando o motivo de tudo isso. Porque o mistério, que eu tenho certeza, vai me acompanhar até meu último suspiro. A única coisa que quero é que prossigamos juntos o resto da nossa vida. Eu e ela. Se há algum motivo para isso ter acontecido, para eu ter tido aqueles sonhos, aqueles pesadelos, não interessa. A única coisa que me importa nesse momento é que se essa mulher entrou na minha vida, não por acaso, que ela fique comigo, meu Deus, para sempre. Porque, a despeito de toda a estranheza desses pesadelos, dessa história, dessa minha experiência, eu amo essa mulher. Amo e a quero para mim. Até o último dos nossos dias.